Por essa razão. E com isso a gente chega à fase número 5 da negociação, que é a clarificação, tirar dúvidas. O que é que está implícito aí? Bom, se a gente está falando numa negociação, e a gente já usou vários exemplos aqui, desde de uma contratação de um vendedor a uma coisa mais grave, um sequestro, ou até combinar de ir jantar com a esposa. Quando a gente chega na 5ª fase, é a clarificação. Na apresentação, então, eu fiz a proposta. Eu disse para o outro lado o que eu quero, quais são as minhas condições. O outro lado, com certeza absoluta, vai fazer uma contraproposta. A clarificação, na verdade, é a tréplica. É aquilo que eu ouvi do outro lado e o que eu estou disposto a complementar ou fazer. Nessa fase é que, de novo, entram as habilidades do negociador, mas principalmente entra o dever de casa bem feito. Se você se preparou bem lá naquela primeira fase da apresentação que eu falei, do histórico das relações, objetivos, presunção de necessidade, quando chegar na clarificação, você tem as cartas na manga, você tem as informações prontas para jogar para o outro lado. Então, essa preparação dá muita flexibilidade para a clarificação. Você clarificou, tirou as dúvidas, recebeu a réplica e deu a tréplica, aí você vai para a última fase, que é o fechamento. Agora, como é que a gente vai para a clarificação, como é que a gente vai para a tréplica, se você não fez uma boa preparação? De novo, a gente cai nessa sequenciazinha básica. Ela pode parecer, para o leigo que está muito ouvindo sistematização, uma coisa muito teórica, mas ela não é teórica, ela é prática, é uma sequência fácil de ser aprendida, fácil de ser testada e fácil de ser usada. Essa sequência, ela é natural? Como toda técnica, de onde é que vem a técnica de oratório, a técnica de gerenciamento, a técnica de vendas ou a técnica de negociação? Alguém fez isso muito bem feito por muitos anos, muitas vezes, e isso deu certo. As pessoas estudam essas pessoas, esses cases de sucesso, essas pessoas que negociam bem, e aí, imitando ou vendo na prática como é que elas fazem, traça-se uma sequência. Essa sequência que eu coloquei aqui, esses 6 passos básicos, eles são resultado de muitos, sei lá, de 30, 50, 100 anos de estudos de casos de negociação de sucesso. Eduardo, é uma sequência natural, mas ela é lógica. Deixe-me dizer uma coisa. Há uma série de ações na nossa vida que são um somatório de técnica e de arte. Técnica, na verdade, são habilidades que nós aprendemos por estudo, cursos, seminários, enfim, você evolui e aprende as técnicas. E a arte é aquilo que depende muito da nossa condição psicológica, emocional e dos talentos pessoais, do dom. No intervalo nós comentávamos aqui a história de um sujeito que tem um grande dom artístico, uma boa voz, é afinado, ou seja, tem ali as condições para ser, como artista cantor, bem sucedido. Mas isso não o exime de estudar as técnicas. É preciso que ele estude técnica musical, que estude música, que aprenda a manipular um instrumento, que entenda de partituras, que, enfim, música tem... Aliás, o exemplo da música é interessante. A música tem uma alta dose de arte, mas tem uma altíssima dose de técnica, né, Bert? Muito, muito. Você, quando... Eu me lembro que perguntaram para um pianista que veio aqui em Curitiba outro dia, né? Qual é o segredo de você ser tão eficiente? Ele não quis dizer, eu sou um sujeito genial, talentoso, e estudo 12 horas por dia. Ele só falou, não, é que eu treino no meu piano, música, teoria musical, e estudo 12 horas por dia. Então, quer dizer, negociação tem isso, né? É um misto de muita técnica, mas também com muita arte, que tem algo a ver com a nossa própria personalidade, nossa psicologia, nossas atitudes, que também podem ser adaptadas. O ser humano não é ameba. Aquela história da música do Luiz Gonzaga, né? Que dizia que o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Eu sempre brinco, isso vale para pau, para madeira. Para ser humano, não. Ser humano tem capacidade de nascer torto e morrer direito. Veja, embora que a gente tenha aqui um roteiro, né, a negociação começa assim, 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 mas na verdade as negociações, elas são de pessoas, são humanas, né? Como a gente não vê animais negociando, são pessoas. E as pessoas às vezes invertem, assim, né? Muitas vezes o camarada já começa, antes de fazer a proposta, ele começa a duvidar do teu produto, começar a botar objeções do seu serviço. Não, eu não preciso de consultoria de jeito nenhum, não quero saber de vocês. E aí você vai ter que argumentar, antes até de apresentar qualquer tipo de proposta, porque isso poderia eventualmente ser. Mas, uma coisa importante que você colocou aqui nessa clarificação, que na verdade é a resposta a possíveis objeções que o indivíduo tem em relação à sua proposta, tá? Né? Isso sim é uma coisa muito importante, porque quando o indivíduo tem objeção, em princípio ele tem interesse.
Porque quando a pessoa não tem nenhum interesse, nem objeções ela vai ter. E eu já tive situações de fato assim. Fiz uma apresentação uma vez para um cidadão de todo o meu trabalho. Isso, aquilo, e o cara ficou quieto o tempo todo. Terminou, muito obrigado. E daí? Muito obrigado. Mas e sobre o meu produto? Eu gostei, achei muito legal. Muito obrigado, até logo. E nenhuma objeção. Interessante, foi uma situação muito estranha que aconteceu isso comigo uma vez. A sabedoria popular, ela fala que quem desqualifica quer comprar, né? Então você tem que entender essa desqualificação também. 11 horas e 29 minutos, nós vamos ao repórter CBN, um breve intervalo, e já voltamos com o último bloco do CBN Debate para falar sobre a ação final, o fechamento da negociação, a última de todas as fases do processo. Lembrando que você pode participar, 3218-5800 ou cbndebate@cbncuritiba.com.br. Até já. curitiba.com.br. Normalmente, o quarto bloco é dedicado às participações dos ouvintes. Dessa vez a gente começou um pouquinho atrasado, então a gente está negociando com você, ouvinte, e as perguntas vão ficar para daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vai explicar aqui o que é a ação final, o fechamento, a última fase do processo de negociação. Eduardo Ferraz. Então vamos lá. De novo, a gente aqui a gente faz bagunça no intervalo, fica brincando, e eu estava citando uma frase do Barão de Itararé, pelo menos atribuída a ele, e ele teria dito o seguinte: da onde a gente menos espera, de lá é que não sai nada mesmo. É muito engraçado no processo de negociação a gente conversar com pessoas que não se prepararam absolutamente nada, zero a preparação. Ela não sabe o histórico, não preparou concessão, não se preparou para o conflito, não quebrou o gelo, não fez pergunta. E a gente pergunta assim: e você acha que vai dar certo? Eu não acho, eu tenho certeza, a pessoa responde. Vai dar errado. Da onde a gente menos espera, de lá é que não sai nada. Então, quando a gente fala em ação final ou fechamento da negociação, a gente pressupõe que as outras 5 fases foram bem feitas. Você se preparou, você quebrou o gelo, você fez a abertura e criou o vínculo, você perguntou, tirou dúvidas antes de fazer a proposta, você fez a proposta, você clarificou, tirou dúvidas, e aí você vai para a última fase, que é o fechamento. E aí sim, de todas essas fases, a que exige a maior habilidade pessoal, o maior talento, a que exige mais capacidade, mais talento pessoal, é o fechamento. Tem pessoas que são muito habilidosas, e por serem muito habilidosas, jogam tudo nessa fase. Ou por excesso de agressividade, ou por excesso de sedução, uma pessoa muito sedutora, muito inteligente, muito articulada. Falando de Tancredo Neves aqui nos intervalos, as pessoas muito habilidosas, elas usam a ação final como ponto forte. Eu digo o seguinte: para os gênios, o fechamento, a pessoa talentosa para fechar negócios, leva muito vantagem. Mas gênio na humanidade é muito pouco. As pessoas normais como nós, se elas se prepararem bem, se elas fizerem uma boa abertura, se elas fizerem uma boa apresentação, o fechamento, a ação final é natural. Você faz a proposta, tira as dúvidas, faz a contraproposta, faz a tréplica, recebe uma outra e fecha. Então, a negociação, se bem feita, ela é um processo natural. Então, isso é o resultado de todas aquelas outras fases que a gente narrou aqui ao longo do programa. Mas olha, durante muitos anos eu fui gerente de treinamento de vendas. E por incrível que pareça, muitos vendedores fazem toda essa parte e na última fase eles não fazem. Pedir, então, está fechado ou não? Essa pequena resposta, né, ou essa pequena proposta final, então, temos o acordo, está fechado ou não? As pessoas às vezes não têm a capacidade de pedir, eles têm vergonha de pedir. Ou medo, né? E medo até da rejeição, não, né? Do não. Então eles não fazem. Eu vejo lá, inclusive, às vezes, quando nós treinamos pessoas para o nosso trabalho mesmo, no final de bom, e agora? O que eu faço? Já apresentou, o cara me interessou, está tudo legal. Assina aqui, né? E mais do que isso, quando a gente fala em fechamento de ação final é um compromisso. Nem que seja assinado num papel de pão. Mas você tem que pegar o cheque, ou fechar o acordo, ou pegar a assinatura, ou pegar o número do documento. E as pessoas às vezes esquecem que, não, tá tudo certo. Você fechou, quando a gente pergunta, você fechou o negócio? Fechei. Como é que você sabe que você fechou? O outro lado não falou nada. Isso não é fechamento. Não, Eduardo. É o compromisso, é a assinatura. Isso é o fechamento. Deixa-me contar uma historinha rápida que eu acho interessante. Eu gosto de ler sobre o Tancredo, porque eu às vezes dou risada, que o Tancredo, Álvaro, até para dizer não, ele era terrivelmente habilidoso. E há 2 histórias que são muito interessantes. Uma é quando o Tancredo, em 85, foi eleito lá presidente do Brasil, não assumiu porque morreu. Havia uma especulação de que ele iria colocar como ministro da Fazenda o Mário Henrique Simonsen.
E essa conversa ganhou a imprensa e foram perguntar para o Tancredo se ele iria nomear o Mário Henrique Simonsen. E ele, para dizer que não ia, saiu-se com a seguinte resposta. Ele disse: olha, eu não vou nomear o Mário Henrique Simonsen como ministro da Fazenda por uma razão. O Mário Henrique Simonsen é gênio. Ele está acima da média. E o gênio, quando entra numa equipe de normais, ele desequilibra. E acaba sendo tão ruim usá-lo como consultor, mas não vou nomeá-lo, porque ele é gênio. Essa é uma história. Outra história de um empresário, quando o Tancredo foi governador de Minas, que ajudou a financiar a campanha, e tinha uma vontade imensa de ser secretário da Indústria e Comércio de Minas Gerais. E o próprio empresário andou divulgando pelos jornais lá de Minas que ele iria ser secretário, e os jornais começaram a publicar que o potencial secretário, o grande candidato a secretário, era o empresário tal. E até que o Tancredo não anunciava o nome do secretário da Indústria e Comércio, e esse empresário foi ao Tancredo e disse: doutor Tancredo, a imprensa inteira está dizendo que eu vou ser secretário, eu sou um empresário antigo e conhecido de Minas, se o senhor não me nomear, eu vou ficar mal, meu prestígio vai se reduzir. Foi a maneira que o empresário achou de cantar a vaga para o Tancredo. O Tancredo falou: vamos fazer isso, você vai sair daqui, vai dizer para a imprensa que eu o convidei para ser secretário insistentemente e que você não aceitou. E eu vou confirmar essa história. Esse é gênio. Então, ele imagina. Conseguiu ter o secretário que queria e não ficou de mal lá com essa pessoa que era representativa ali na economia de Minas. O outro ainda saiu como um sujeito desprendido, que ajudou na campanha, era um grande empresário, foi convidado pelo Tancredo e não aceitou. Deve ter até doado para a campanha depois. Né? Exatamente. Então é uma habilidade. O Tancredo, para dizer não, fazia o sujeito sair devendo favor a ele. Vamos para as perguntas aqui dos ouvintes, começando pela do Rubens, do Água Verde. Gostaria que vocês comentassem sobre a importância do autoconhecimento numa negociação e como chegar a isso. Rapidamente eu diria o seguinte: o autoconhecimento é responder aquela pergunta de livro que está aí na cidade, que eu recomendo, cujo título é Quem Sou Eu? Há um livro aí nas livrarias cujo título é esse: Quem Sou Eu? Se você não... Aliás, tem até um provérbio chinês que diz o seguinte: você tem que conhecer numa batalha a si e ao inimigo. Se você não conhece a si, já é o primeiro passo para perder. O Wilson Roberto, de Santa Felicidade, ele dá uma dica aqui pra gente de como decorar as fases da negociação. Ele diz que basta montar um time de futebol que vai se chamar PAEAC FC. Acho que é mais difícil decorar o nome do time de futebol, Wilson. Muito criativo. O Wilson é conhecido aí do pessoal? Não. Então é preparação, abertura, exploração, apresentação, clarificação, ação final, o que resulta lá no PAEAC FC. Também dá para chamar de acróstico. PAEAC. Chama-se acróstico. Um pouco difícil. Mas é bom entender, né, Álvaro? É bom entender mais do que participação aqui do Wilson Roberto, de Santa Felicidade. Obrigado, Wilson. E o Alexandre Biega, do Batel, está perguntando aqui o que fazer, professor Pio, quando o cliente quer saber o preço e não deixa apresentar o produto, que, claro, vale aquele preço. E aí, como é que faz, hein? Nesse caso aqui. O cara quer saber só do preço, não quer saber o produto que você tem para mostrar. Pois é, mas você sabe que é comum um cliente chegar numa loja e dizer assim: eu quero comprar um carro, mas só tenho 30 mil reais. Então a resposta é a seguinte: apresente um produto que esteja adequado ao tamanho do dinheiro que o sujeito tem. Agora, se você disser: não, mas aqui é uma loja da BMW, o carro mais barato é 200 mil, e foi no lugar errado. Não dá. Essa é a coisa de descobrir a motivação, né? O que o outro está disposto a dar. Você tem que fazer a negociação a partir do que ele pode dar e não do que você quer impor. O conselho para o Biega aqui seria: descubra as necessidades aqui do seu cliente, quando ele pode pagar, e aí pense em oferecer alguma coisa por aí. O pessoal diz o seguinte: tá muito bacana essa sequência, esses 6 passos, mas eu não conheço o cliente, eu não tenho histórico das relações, eu não me preparei porque ele acabou de pisar na minha loja, é a primeira vez que eu o vejo na vida, e esse é um processo de negociação. Como é que eu faço? Começa pelo passo 2, começa pela abertura, quebra o gelo, descobre quem ele é, vai pro 3, explora. O que você está pensando em comprar? Quanto é que você está disposto a gastar? Eduardo, é um pouco aquela história do Daniel Cohen, né? Quer dizer, conhecimento, informação, paciência e tempo. É isso aí. Antes de dar a resposta, né, Álvaro, aí voltando à pergunta do ouvinte, é necessário que a empresa converse com o sujeito, descubra por que razão ele quer saber o preço antes do produto e ver o... Aliás, é até estranho, né? É claro que o sujeito diz: quero comprar uma geladeira, mas só quero gastar 500.
Quer dizer, então, na verdade, O é um pior, processo, Pio, né? eu já treinei, eu não vou citar quem, mas uma concessionária de automóveis,